Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindos a uma live importante e histórica. Esta semana, o momento histórico que o Parlamento brasileiro viveu, que foi a votação do novo Fundeb. Por isso, com muito orgulho, nós contamos com a presença nesta live desta noite do nosso grande amigo, companheiro e um dos grandes deputados de maior expressão nesse país, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Muito obrigado, Reginaldo, pela sua disposição de falarmos sobre esse momento de aprovação na Câmara dos Deputados do novo Fundeb. Contamos também com a presença da nossa grande companheira, deputada federal, Rosa Neide, deputada federal do Mato Grosso, que foi vice-presidente da comissão especial do novo Fundeb. Então, por isso que, com muito orgulho, que esta live é transmitida pela internet, através do canal do PT na Câmara. Olha aí, a Rosa Neide está aí já, apareceu, muito bom, está toda feliz. Reginaldo, a Rosa Neide é uma das deputadas mais felizes nesta semana aqui, por isso que vai ser uma live muito bonita, muito emocionante, porque foi fruto da construção coletiva, e não tenho dúvida que nas redes sociais que também estão sendo transmitidas agora, da deputada Rosa Neide, na página também do deputado Reginaldo Lopes, e na página do deputado federal Pedro Czai, professor Pedro Czai. Então, Reginaldo, eu acho que nós teríamos dar a preferência para a primeira introdução desta live à deputada Rosa Neide, né, que foi vice-presidente da comissão especial, que nos representou em várias articulações e mobilizações. Reginaldo ajudou a mobilizar Minas Gerais, nós mobilizamos Santa Catarina, eu estive em Sergipe, estive na Bahia, estive em outros estados também, e a senhora, deputada Rosa Neide, com toda a consideração em teu nome, em nome dos membros da comissão especial da nossa bancada, de toda essa mobilização, qual a síntese que você faz hoje, depois da aprovação? Você esperava essa aprovação? Você esperava nós ter derrotado os destaques? Você esperava esse resultado para o povo brasileiro e para a educação básica? Fala um pouco de um sentimento. Qual o seu sentimento neste momento, nesta quinta-feira, depois da aprovação na Câmara dos Deputados do relatório do novo Fundeb que você ajudou a construir? Boa noite, Rosa Neide, obrigado pela tua generosidade de partilhar esse momento de falarmos sobre o que mudou no novo Fundeb. Boa noite, Rosa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Reginaldo. Realmente, no quarta-feira foi uma noite que adrenalina pura, né? A gente passou por altos e baixos desde da quinta-feira anterior, que o governo chamou a comissão para querer retalhar o texto, né? Tirar as conquistas, os avanços, né? Desviar os recursos da educação. O ministro Paulo Guedes teve a coragem de dizer que tiraria 5% dos recursos do Fundeb para fazer um novo modelo, né, Reginaldo, que ele quer retirar o carimbo de Bolsa Família e queria desviar o dinheiro do Fundeb e fazer aí um desvio via recursos da educação para passar para as famílias, que nós apoiamos, qualquer renda básica direcionada às famílias, nós apoiamos, mas não que tire o dinheiro da educação, que já é das famílias, da classe trabalhadora, para os seus filhos na educação. Então, na quinta-feira à noite, o governo fez várias tentativas, na sexta-feira o dia inteiro, no sábado começou de novo todas as tratativas com o governo, no domingo à noite a gente fez uma reunião, eu, a governadora Fátima Bezerra e o governador Wellington Dias, que eu agradeço esses dois governadores, que tomaram a iniciativa de uma carta escrita pela nossa governadora Fátima, o Wellington com ela liderou, e conseguiram assinaturas de 20 outros governadores, inclusive na tribuna agradeci o governador do Mato Grosso, que é um governador do DEM, também assinou a carta, foram 20 governadores, felizmente o governador aí do Reginaldo não assinou. Não sei se o senhor assinou, acho que não também, né, Pedro? Não. Acho que os governadores de vocês não assinaram a carta de apoio ao Fundeb.
Então, foram 20 governadores, né, os primeiros do Nordeste, depois do Norte, do Centro-Oeste. Aí a gente conquistou esse número na segunda-feira de manhã. A professora Dorinha falou com os líderes dos partidos que são vinculados a esses estados, e aí a gente teve 20 estados se mobilizando, a CNTS se mobilizou noite e dia, o Fórum Popular de Educação, a UBS, a UNE, todo mundo na mobilização, né? Teve deputado que disse que recebeu 1000 mensagens, então o quanto a educação brasileira se movimentou. E eu fiquei sábado e domingo, noite e dia, nesse movimento junto, né? Então, quando chega na hora da votação, começou a discussão na segunda-feira à noite, nós estávamos remotamente participando da discussão. Aí, na terça, de novo, período da manhã em negociação, e até a última hora, e chegou a hora da votação, e aí o sentimento, Pedro, é o sentimento que a educação venceu, que o governo tentou, como sempre tentou, tirar o direito da educação, mas a educação venceu. É um texto que a gente sempre disse, não é de um partido político, é uma política do nosso governo, a continuidade de uma política criada pelo presidente Lula, mas foi construído um relatório a muitas mãos, todos os partidos que têm preocupação com a educação estavam ali, e a gente conseguiu votar. Então, é o sentimento do dever cumprido, é o sentimento de que a educação, quando mobilizada, dá resposta. Então, eu acho que a gente está aguardando agora o Senado, mas vamos continuar firmes e fortes e mobilizados. Obrigado, Rosa Neide. Que alegria te ouvir. Reginaldo, você concorda com esse sentimento expressado aqui por essa grande figura humana, essa dignidade e a liderança da professora Rosa Neide, que conduziu tão bem na mesa diretora da Comissão Especial do Fundeb, que eu tive também orgulho de ser membro da comissão. O que você sintetiza nesse momento de pensamento e sentimento, Reginaldo? Bem-vindo, Reginaldo. Obrigado aí por você fazer parte também deste momento de debate, de síntese do novo Fundeb. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a sua generosidade em nos convidar para esse bate-papo, né, essa troca de saberes, né, de ideias, de percepções desse momento de vitória, né, do povo brasileiro. Então, quero te agradecer, deputado, professor Pedro Kizai, pelo convite. Em especial, quero parabenizar a nossa líder, né, nossa coordenadora da bancada no tema educação, minha amiga, professora também, Rosa Neide, né? Então, assim, de fato, ela expressou muito bem, fez uma síntese desse momento tão histórico para o povo brasileiro, né? Eu poderia dizer, Pedro Kizai, que foi uma vitória da caminhada civilizatória do povo brasileiro. Eu vou chamar de uma caminhada civilizatória, porque nós temos a Constituição de 88, que depois do golpe na presidenta Dilma, e quando eu fui declarar o voto contrário ao golpe à presidenta Dilma, eu dizia que aquela legislatura ela era revanchista à Constituição de 88, né? E, infelizmente, elegemos uma nova legislatura e um presidente da República que é revanchista, junto com o mercado financeiro e com as elites, em relação aos direitos, né, à Constituição cidadã, e eles querem romper esse pacto, essa caminhada civilizatória. E é uma vitória da caminhada civilizatória contra o quê? Contra o negacionismo, obscurantismo e contra essa loucura da ideologia bolsonarista, né? Essa ideologia, ela foi derrotada. O que ela defendeu durante a campanha? Ela defendeu fake news, né? Ela defendeu substituir o patrono da educação, Paulo Freire, pelo Olavo de Carvalho, derrotados, porque o próprio ministro fundamentalista declarou elogios na sua posse ao Paulo Freire, reconheceu nossos educadores. Esta candidatura bolsonarista raiz, tanto que seus deputados de origem, raiz, mas ideológica, votaram contra o Fundeb, 7 deputados. Eles sonhavam com a escola residencial, né? Domiciliar, né? Na família, né? Contra a escola pública, contra o espaço da integração, do aprendizado em comunhão, né? Também foram derrotados. Essa turma também defende, e vamos ser bem sinceros, a PEC que tem enviada pelo governo é a PEC que faz a desvinculação das receitas na área da saúde e da educação. Está no Congresso Nacional. É a PEC do Paulo Guedes, é do mercado financeiro, é do Estado mínimo, é dessa turma, né? É do obscurantismo. Também foram derrotados, né?
A escola sem partido, né? Nós enfrentamos aí no final de 2018, início de 2019, a lógica da questão da escola sem partido, né? A ideia do voucher, né? Eles insistiram com o voucher, né? Eles colocam as coisas na cabeça maluca. Eles queriam pegar o dinheiro público e entregar para a iniciativa privada. Isso não funcionou em lugar nenhum do planeta Terra. Então, eles estão muito atrasados nas ideias, né? Nas teses. Então, derrotamos todas essas teses. Então, é uma vitória. E a vitória de quem? É da oposição, evidente, porque nós estamos lá no front, no enfrentamento, somos representante do povo brasileiro, mas eu diria também que é da caminhada civilizatória. Né? As pessoas têm na educação um tema suprapartidário, têm na educação um sonho de uma política de nação, de país, um projeto de nação, e também tem na educação algo transformador e perene e permanente. É isso que nós conseguimos. Não é mais um fundo de um governo, é fundo agora do Estado brasileiro, de uma política de Estado. Então, muitas vitórias, porque tem muito simbolismo. Na verdade, você foi muito feliz, a professora Rosa Neide, o governo trabalhou até o último momento para derrotar. Eles não queriam mais fundo, eles não querem mais vinculação dos orçamentos. E nós entendemos muito bem que quando não tem vinculação, não tem compromisso. Não adianta falar que tem compromisso e não traduzir em orçamento. O orçamento diz muito de que você é, de que você pensa, de que você defende para o país, para o seu povo. Então, é evidente que eles são contra, né? Então, foi uma derrota no governo Bolsonaro, mais do que no governo Bolsonaro, foi uma derrota nessa loucura que nem sei o que significa essa ideologia bolsonarista, né, que se vai para lata de lixo rapidamente na história, mas também foi uma derrota ao mercado financeiro. O Valor Econômico produziu uma matéria nas vésperas do processo de votação, dizendo que tinha 3 grandes erros. Ampliar o percentual da União no Fundeb, isso era péssimo para o equilíbrio fiscal. Como que a União, que concentra 60% da arrecadação, ia continuar com 9% de participação? Isso é um crime, é uma falta de vergonha na cara da União, porque o nosso sistema federativo é a União que pode mais. Também foi uma derrota do mercado, porque eles não querem investir na carreira do educador, não querem valorizar o salário do educador. Eram contra a tese do investimento mínimo de 70%. E também uma derrota porque eles querem fazer reforma da Previdência, querem perseguir direito, mas não querem ter receitas para a Seguridade Social. Eles perseguem as receitas da Seguridade Social e eles querem pagar com dinheiro do Fundeb. Então, também tem que pagar com dinheiro da Receita Previdenciária. Então, só vitória. É uma vitória extraordinária. Eu acho que no futuro, viu, Rosa Neide e professor Pedro Kizai, vocês terão um lugar mais reconhecido do que nesse momento, porque a vida é assim. Geralmente são homenagens póstumas no futuro. Obrigado, Reginaldo. Olha, Rosa Neide, o Reginaldo fez uma síntese, inclusive, de quem foi derrotado. O mercado financeiro, o governo Bolsonaro e eu acho que o Partido Novo, né? Que foi uma síntese dessa derrota também, né, Reginaldo? Porque eu considero o Partido Novo tão velho, que isso é partido da aristocracia, né, da sociedade escravocrata. Então, eu nem considero, isso não existe. Olha para você ver. Você falou, a Rosa Neide brincou com o meu governador e o seu governador. Primeiro, o governador eleito pela maioria do povo brasileiro. Não é o meu governador. O meu governador perdeu as eleições. Mas esse governador, ele não posicionou favorável ao seu estado, aos seus municípios, onde a nova regra vai permitir 400 municípios pela primeira vez receber a complementação da União, porque Minas são várias. Minas, ou Kizai e Rosa Neide, é a síntese do Brasil. Como dizia Darcy Ribeiro, o Brasil é tão plural que é singular. Minas é tão plural que é o Brasil, é singular, né? Então, essa incapacidade de compreender que é o Estado que ele governa, ele consegue ser contra 400 municípios receberem complementação de recursos do governo federal. É como ele também sabia que ele foi contra a lei, o PLP, de complementação da compensação das receitas das perdas durante a pandemia dos subnacionais. Ele ficou do lado do Senado e do lado do Paulo Guedes. Só tem que Minas perdeu 4 bilhões, porque trocou a compensação por socorro, por auxílio, por pires na mão, para fazer a tese do bolsonarismo. Mas não tem dinheiro para pagar salário, Pedro Kizai, paga em 3 parcelas. Então, é uma vergonha de um governador que se comporta desta forma. Ele não está à altura do Estado e à altura dos mineiros. Reginaldo, eu acho que é isso. Eu acho que a Rosa Neide poderia agora, e acho que é uma expectativa de todos os internautas, sintetizarmos agora as mudanças. Como a própria Rosa já iniciou a fala, deu o contexto político
dos vitoriosos, dos derrotados, e quando a Rosa Neide diz, a educação venceu, olha que expressão forte, e eu acrescentaria, Rosa Neide, a educação pública venceu. Eu acho que podia ser uma síntese do novo Fundeb. A educação básica pública venceu, apesar de tudo e de todos, dos diferentes interesses em jogo. Rosa Neide, coloca para nós um pouco o que mudou no novo Fundeb, porque tinha destaque, eu acho que teria que até, os próprios destaques mostram vitórias importantes, então conta um pouco a síntese das principais mudanças do novo Fundeb, para que todos que estão acompanhando no país perceber o significado do sentimento que eu partilho contigo, Reginaldo, contigo, Rosa Neide, e partilho com milhares de profissionais, de estudantes, de entidades, de movimentos sociais, sindicais, que se envolveram, que mobilizaram. Tem um deputado lá aqui que dizia, eu não aguento mais receber tanta pressão. Essa mobilização linda, extraordinária. Então, junto com esse sentimento de vitória da educação pública brasileira, vamos sintetizar agora, nesse momento da live, quais as principais mudanças que vocês destacariam como vitória em relação ao Fundeb atual para o novo Fundeb. Do Fundef, que foi no tempo de Fernando Henrique, alterado no governo presidente Lula e criado o Fundeb. Eu fui prefeito de Chapecó na época do Fundef. As escolas infantis aqui eram bancadas pela prefeitura. Transporte escolar, merenda escolar, salário de professor, tudo. Depois, outros prefeitos viveram a experiência do Fundeb, do governo presidente Lula, ensino médio, Fundeb, é além do ensino fundamental. E fizemos um grande avanço no país na educação básica. Agora, o novo Fundeb. Onde que ele avança, professora Rosa Neide? E onde que depois também o Reginaldo destacaria dos grandes avanços. Eu estou com coceira no pé para falar, mas eu estou hoje mais coordenando, me pediram mais para coordenar, eu vou passar a bola para você, porque estou muito contente de partilhar esse momento tão importante com duas figuras extraordinárias da nossa bancada. Qual é a síntese, Rosa Neide, do que mantém como conquista e o que avança também como conquista? Veja bem, Pedro, e quando eu falo da educação, eu consigo só olhar a pública, porque é minha história de vida. É lógico que tenho, principalmente no ensino superior, tem um grande índice de educação privada, e na escola básica nós temos, assim, quase na totalidade, a presença da escola pública, dos professores da escola pública e profissionais que se mobilizaram no país inteiro, foram os profissionais da escola pública, com certeza. Eu gostaria, Pedro, chamar atenção para os avanços, e realmente é uma questão histórica, né? Que a gente vê aí a situação do que tínhamos com o Fundeb, né? A questão do Fundef antes, que a gente só tinha no financiamento os profissionais e os estudantes do ensino fundamental, à época de 7 a 14 anos, que deixava a educação infantil, o ensino médio, fora do financiamento, que foi o período Fernando Henrique Cardoso, mas já vamos colocar isso como um avanço, porque garantiu o que estava no orçamento, pelo menos no ensino obrigatório, aquela proteção. Então, no governo Lula, a gente percebe que os avanços foram muito significativos. É o Brasil antes do Fundeb e depois do Fundeb. Então, antes do Fundeb, a gente só tinha meninos de 7 a 14 anos no financiamento. Depois, nós tivemos todo mundo no financiamento. E aí o Brasil experimentou uma educação básica, né, com a contribuição de 10% da União, com os estados redistribuindo recursos, o que avançou muito. Só que agora, no 31 de dezembro, vence o Fundeb, que iniciou o seu trabalho lá em 2007. E agora nós temos que aprovar, e o texto, eu sempre digo, o texto não é o meu texto, não é o texto do Reginaldo, não é o texto do Pedro, porque se fosse o nosso, era 40% de complementação, como sonhamos no início, era muito mais avanços do que ele tem. Mas foi o possível, né, da relatora, do presidente da comissão, articulando com todo o país. E aí a gente vê, o Reginaldo já apontou um dos grandes avanços, né? Minas, que a gente tem o Sul,
de Minas com uma per capita, e a gente tem o norte de Minas, que se iguala aos estados e municípios mais pobres do país. Então, os municípios mais pobres, que nunca receberam recursos diretamente ao município, como é o caso dos 400 de Minas, que agora vão receber recursos diretamente. Se ele não atinge a alíquota no valor do Estado, ele passa a receber diretamente para equilibrar e diminuir mais a distância e a desigualdade entre os municípios mais ricos do Brasil e os mais pobres. Essa diferença é fundamental. Também foi feito um modelo que é permanecer os 9 estados da federação que já recebem complementação da União. Eles permanecem recebendo, eles não perdem, porque se colocasse o recurso todo num cômputo geral, as grandes capitais do Nordeste, por exemplo, Salvador, Fortaleza, Recife, elas passariam a perder imediatamente, porque o recurso seria redistribuído na totalidade, e elas hoje que têm 10%, né, da complementação da União já assegurada, se transformasse isso numa alíquota para todo o país, os que já recebem perderiam. Então, os que já recebem só receberão do dinheiro novo quando os demais se aproximarem, né, na mesma quantidade, e aí eles recebem. Só que os municípios em todo o país, Santa Catarina tem uma alíquota, mas tem algum município aí que tem uma alíquota muito baixa, então ele vai já imediatamente receber. Essa negociação que foi finalizada, deixando 23% ao invés de 18%, ao invés de 20%, então esses 5% vai ser focado na educação infantil, uma alíquota maior. Então, prefeitos aí que estão na campanha, pré-candidatos e futuros candidatos a prefeitos e prefeitas, já podem fazer seus cálculos e saber quanto terão para administrar a educação infantil com creches e pré-escolas no próximo ano. Então, isso é um foco na infância, que é muito importante, todos nós sempre defendemos este avanço, né? Também outra questão, hoje nós temos 60% de recursos para pagar salários de professores, agora, no mínimo, 70%, aumentou 10%, e também poderá pagar outros profissionais. Tanto que tem estados e municípios que já gastam 100%, mas isso não impede aqueles que gastam menos de colocar os seus funcionários, que também são profissionais da educação, a estarem nesse momento recebendo. Isso, Pedro, foi uma das coisas que mais desgastou, porque o governo queria deixar um vácuo. Ele não queria assegurar, ou queria que fosse 80% de teto. Então, nós íamos ter que rebaixar o salário dos professores para caber nesse teto. A gente já está apanhando aí o país inteiro com a PEC do teto dos gastos. Agora, eles queriam passar essa PEC na mesma orientação para o Fundeb. Então, aqueles que já pagam mais de 80% não teriam condições de pagar os seus profissionais, porque ele até a última hora insistiu em retirar os 70% e deixar o vácuo, né? O governo também, né, através do partido que foi registrado com o nome de Novo, mas eu não sei que novidade é essa que o país tem, né? Infelizmente, uma tristeza. Pessoal jovem, né? Tudo linkado naquelas ideias antes do iluminismo. Se você parece que nós entramos num trem, deu uma marcha ré, e quando a gente vê, está no século XVII, no século XVI, eu não sei que negócio é esse. Então, eles querem criar o voucher, que, como o Reginaldo disse, não deu certo em lugar nenhum, para comprar vaga na escola privada. Um dos integrantes do Novo até discutiu comigo e falou: a senhora não quer os alunos da escola pública na escola privada? Eu falei: não, eu quero os alunos na escola pública, numa boa escola pública. Esse é o lugar do nosso estudante, dos trabalhadores, numa boa escola pública. Então, esse é o lugar que eles devem estar. Ah, não, mas porque eles não podem ir para a privada? Mas eles só vão para lá se for pagos com dinheiro público. E ainda colocando os nossos filhos, dos trabalhadores, numa situação vexatória. Ele vai receber um voucher, um cheque, né, que o valor não é o valor da mensalidade de uma boa escola privada, e aí ele vai ser o último da fila lá que entrou pelo canto para comprar uma vaga pelo menor preço, né? As vagas que sobrarem vão ser leiloadas e receber esse voucher. Para o dono da escola é muito bom, porque é mais dinheiro que entra, mas para o filho do trabalhador não tem compensação nenhuma, né? Então, nesse sentido, foi muito difícil manter os 70%, foi muito difícil manter o conceito de custo-aluno-qualidade, que, de novo, o Partido Novo e o governo partilharam dessa ideia de retirar. No final, até o governo cedeu, o Partido Novo insistiu.
né, para retirar o conceito. O que nós queremos é a expectativa de custo-aluno, qualidade. O artigo 206 da Constituição é muito claro, a qualidade já está expressa lá. Nós temos que regulamentar. E agora, estando no corpo da Constituição, o termo CAC, nós vamos trabalhar todos aqueles que defendem a educação, porque eu estou cheia de ver deputado fazer discurso que é defensor da educação na época da campanha política, mas na hora do voto lá, Reginaldo e Pedro, vocês sabem o desespero da gente de conseguir os votos para passar um projeto em favor da educação. Né? Então, a gente agora tem que dar nomes mesmo, quem que faz discurso em favor da educação. A gente acrescentou muita coisa importante, e eu creio que o mais importante de tudo é a constitucionalização, a garantia constitucional. Não vai ter data de validade agora. O Fundeb é PN, ele está na Constituição, não é do governo de plantão. Quando estavam os nossos governos, talvez a gente teve a impressão que, mesmo trocando de partido político, ninguém ia mexer em políticas que deram tão certo, que a população foi tão bem atendida e recebeu muito bem. Infelizmente, eu mesma, para mim, eu 57 anos, ingenuamente achando que mesmo que entrasse alguém da direita, como entrou, respeitaria os avanços da educação. Né? Agora, além de não respeitar, eles querem embarcar no trem em direção ao século XVI. Aí a gente conseguiu dar esse avanço, então são muitos pontos que eu acho que a gente consolida agora na regulamentação e na aprovação no Senado, para que a gente tenha realmente o Fundeb que a educação brasileira merece. Boa, Rosanei, fez uma boa síntese. Não sei se o Reginaldo queria destacar também algum ponto importante que para ti virou marca aqui das conquistas do novo Fundeb. Da Rosanei, que comentou, 7 deputados bolsonaristas votaram contra o Fundeb. 19 deputados votaram contra os 70% de vincular para os profissionais da educação. E 83 deputados votaram contra o custo aluno-qualidade, que tanto discutem qualidade e a importância da qualidade, e mensurar, colocar a questão socioeconômica, cultural, social, junto com o processo educativo e educacional que compõe também esse grande conceito do custo aluno-qualidade, 83 deputados foram contra. Então, esses acabaram sendo derrotados, porque uma grande parte dos deputados, a ampla maioria, acabou compreendendo, fruto da pressão e da mobilização, ficaram na posição favorável ao novo Fundeb, com a manutenção do relatório da deputada Dorinha. Então, acho que essa síntese, né, Rosaneide, fecha muito bem. E, Reginaldo, o que você destacaria ainda de conquistas aí que mudou no novo Fundeb, ou que permaneceu, mas que significa uma boa conquista que você falou, inclusive, na continuidade das conquistas do novo Fundeb? Eu acho que ele ser permanente. Por quê? Porque, de fato, vira uma política de Estado. Ele ser permanente não significa que a gente não vai rever as metas de aplicação dos recursos da complementação. Tem uma previsão constitucional de revisão daqui a 6 anos e depois a cada 10 anos. Eu sou extremamente favorável à política que você tem mecanismos para rever metas, né? Acho que isso faz parte do controle social, permite aí uma nova avaliação da conjuntura social, né, econômica do país. Então, eu acho que esses mecanismos que foram garantidos na Constituição é muito importante, porque eu acredito que é impossível, mesmo com um Congresso que foi eleito em 2018, com aquelas teses que nós falamos anteriormente, não tiveram condição de defendê-las, porque o movimento da sociedade civil impôs dentro do parlamento. Vamos ser bem sinceros, a maioria foi de fora para dentro do parlamento, né? Então, quando você detalha aqui, eu nem tinha esses números todos, 7 deputados contra o Fundeb, 19 deputados contra a obrigação, a vinculação do gasto com os profissionais da carreira, que é outra, né? Amplia o conceito, né? Em relação a todos que estão dentro do processo educacional, e depois apenas 83
contra o custo aluno-qualidade, isso demonstra uma força extraordinária da sociedade dentro do parlamento. Isso serve de lição, de um aprendizado, Pedro Uczai. Hoje eu participei do debate sobre direitos humanos com o deputado Helder Solomão, e a pauta era igualdade racial, controle externo das polícias e a questão do genocídio de jovens negros e pobres. Nós estamos vivendo o mundo inteiro um movimento antirracista, e a gente não conseguiu ainda construir essa agenda para dentro do parlamento. E nós temos a obrigação, né, Rosa Neide, de construir durante esses próximos 2 meses, em especial na Semana da Igualdade Racial, uma resposta. Será que o parlamento brasileiro não vai responder nada, né, perante a tanta violência policial, letalidade, racismo estrutural, né, institucional do nosso país? Nós não vamos enfrentar, né, esse tema. Então, é um aprendizado. Como construir uma massa crítica favorável a um tema que nós precisamos enfrentar, que talvez seja o próximo passo. Então, aqui, eu acho que a deputada Rosa Neide foi precisa nas grandes mudanças. Eu diria que, de fato, ele é mais democrático, o Fundeb, ele busca mais equidade, ele preza por qualidade, ele continua garantindo a gestão e boas práticas, porque sempre esse é o discurso de quem é contra a educação pública, falando de gestão, mas é bom dizer que a escola pública brasileira avançou. Você foi muito feliz quando você fala, né, a Rosa Neide também, do início, que era o Fundef, depois o Fundeb, ou seja, não deixa de ser também um reconhecimento que o presidente Lula foi um extraordinário presidente, soube pensar instrumentos e políticas públicas perenes, capaz de deixar marcas históricas, que a mudança do nome não vai substituir o papel e o legado do nosso partido, mas do presidente Lula, em especial, por exemplo, transferência de renda, né, que sofria preconceito. Eles ganharam a eleição dizendo que tinha que ter porta de saída, e depois queriam destruir a porta de saída, que é o Fundeb, porque a educação é a única possibilidade de romper o ciclo da pobreza, né? A transferência de renda é um direito humano, porque o PIB deve ser distribuído para todos. E agora eles querem fazer uma renda Brasil, uma renda universal, porque sabe que, na prática, se não fosse essa renda e auxílio financeiro que o PT bancou, defendeu junto com os partidos de oposição, já tinha saca aos supermercados, né? E, por incrível que pareça, a economia brasileira cresceu 1,3 em maio. É só fazer uma conta matemática, né? 100 bilhões, né? Porque foram 2 parcelas de auxílio financeiro no mês de maio, é 100 bilhões. 100 bilhões é 1,3 do PIB, é isso mesmo, é na veia. Você transferir renda para os mais pobres, para os mais vulneráveis, para os empobrecidos, né? Porque ninguém é pobre. O Estado que empobrece as pessoas, os abandonados, os esquecidos, faz uma economia crescer. E hoje é consenso no Fundo Monetário Internacional, é consenso nos liberais, não nos ultraliberais covardes, né? Como o Paulo Guedes, mas naqueles que são liberais clássicos, entendem que essa questão da renda é um direito de todos. Agora, a renda por si só não resolve o problema das desigualdades. A renda tem que ser complementada com políticas públicas compensatórias, políticas universais na educação, na saúde, na segurança pública, na geração de novas matrizes econômicas, de empregabilidade. E eles tentam aí tirar a responsabilidade do Estado, criar um voucher, né, mandar o cidadão procurar uma escola com R$250, não sei onde ele vai arrumar uma escola com R$250, que essa era a proposta para a escola infantil, né? Fazer um retrocesso histórico, porque no passado a gente tinha depósito de crianças, ou crianças abandonadas, ou crianças morrendo por falta de alimentação, a mortalidade infantil, tudo isso. Nós superamos isso com o Fundef, superamos com o Fundeb, e agora eu acho, e resumo, que de fato foi uma vitória da caminhada civilizatória, que tem muito a ver com muitas lideranças históricas, como Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Uczai, Rosa Neide, vários aí têm participação nessa construção. Obrigado, Reginaldo. A todos os internautas, compartilhem essa live nas páginas das redes sociais do deputado Reginaldo Lopes, da deputada professora Rosa Neide, no TV do PT na Câmara, também nossas redes, professor Pedro Uczai. Eu acho que vocês falaram 2, 3 coisas fundamentais aqui. A primeira, mesmo numa questão de forças, eu, inclusive, tenho um livro publicado que se chama Matematicamente Incorreto,
construímos uma lei das bolsas de estudo aqui no Estado, de 40 nós éramos só 5. O Paulinho Bornhausen defendia que a educação era mercadoria, quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha ficava em casa, financiava em forma de crédito e depois devolvia. Eu dizia que a educação era um direito, se é um direito o povo já paga o imposto, e a forma de devolver é em forma de bolsa de estudo, esse imposto pago pela sociedade. E nós mobilizamos o Estado, e hoje, depois de 18 anos, tem 400 mil jovens em Santa Catarina que se formaram nas nossas universidades comunitárias com essa bolsa de estudo. Então, quando você fala isso como lição, como aprendizado, eu acho que essa é a coisa pedagógica nessa live, dizer para todos os profissionais e estudantes e o povo brasileiro, a luta fez a lei. Não retrocedeu por causa da mobilização. É essa primeira síntese. E olha as 2 conquistas esta semana. O PL 735, né, da agricultura familiar, que é um projeto da bancada do Partido dos Trabalhadores, que vocês 2 são assinantes, eu sou assinante também, como coautores desta lei, junto com outros 20 e poucos projetos de lei, foi aprovado graças à unidade e à mobilização do campo. O Fundeb, graças à mobilização, à pressão da sociedade, porque a gente olhando a correlação de forças, o governo podia passar o trator dentro do Congresso. O povo, os profissionais da educação, as entidades, a sociedade brasileira diz, educação pública tem que ser prioridade. E aí você derrota justamente o governo que tem a caneta na mão, tem o ministério na mão, e ele vai sendo derrotado, fruto da pressão. Eu acho que essa é a primeira lição que vocês, e eu estou só reafirmando aqui, a luta faz a lei, a mobilização garantiu o novo Fundeb. Não foi só o nosso voto. A esquerda, 100 e poucos votos. Setores da direita que compreendem a educação e a pressão da sociedade. O segundo ponto, Rosaneide e Reginaldo, 2026 é a revisão do novo Fundeb. 2026 é a revisão dos primeiros 10 anos, se não alterar, da emenda constitucional 95. Que você, Reginaldo, tem PEC propondo a extinção e a revogação da emenda constitucional 95. Eu tenho também 2, 3 PECs que revogam especificamente educação, ou especificamente saúde, ou assistência social, para revogar essa bendita emenda constitucional 95, que eles tentaram, como disse a Rosaneide, também no Fundeb, botar um teto para profissionais e foram derrotados. Quem sabe começar a acumular força, movimento social, para revogar antes de 2026 a própria emenda constitucional 95. Então, fica como lição e a importância da mobilização. Agora, Rosaneide, pode falar, Reginaldo. Não, de fato, eles perceberam que a PEC, a emenda 95, é uma PEC da morte, porque eles queriam, né, fazer uma fraude na emenda constitucional via um Fundeb, que ele não contabiliza, vamos dizer assim, na PEC de gastos públicos, para criar um programa sobre renda Brasil, transferência de renda, do que nós somos favoráveis. Eu fiz uma intervenção dizendo o seguinte: eu voto, o governo Bolsonaro pode enviar a flexibilização da emenda constitucional 95, nós vamos votar e nós daremos ao governo o conjunto de recursos necessários para não deixar nenhuma família brasileira sem renda básica, porque pós-pandemia é inaceitável, inadmissível que tenha uma família sem renda básica emergencial, sem renda básica mínima. Boa. Eu acho que isso é importante. Nós que somos oposição, propomos a renda básica, conseguimos R$600, quando o governo queria 200. Propomos o auxílio emergencial na área cultural, que como a primeira signatária, nossa colega, a deputada Benedita da Silva, signatários de tantos colegas que também foram coautores. Agora, da agricultura familiar, primeiro signatário, Enio Verri, né, da 735, a bancada inteira do PT, junto com a esquerda, junto com a oposição e com outros deputados de outros partidos. O Fundeb agora é a continuidade de uma política pública da educação básica produzida desde o governo do presidente Lula. Então, nós somos oposição com profunda responsabilidade com o povo brasileiro. Como você está comentando agora, nós vamos votar a favor de uma renda básica permanente para o povo brasileiro. Agora, Rosaneide,
O 735 foi para o Senado, que é da agricultura familiar, camponesa, produção de alimentos saudáveis em época de pandemia. E o novo Fundeb também foi para o Senado. Qual a perspectiva? Precisa continuar a mobilização da sociedade brasileira? A nossa sorte é que o novo Fundeb não tem sanção presidencial, vai ser promulgado dentro do Senado. A 735, nós estamos com medo de veto, porque todos os projetos, o Bolsonaro conseguiu vetar a profissão de historiador nesse país, vetou a regulamentação da profissão de historiador, além de outros vetos, como do saneamento, etc. Então, precisamos continuar vigilantes ainda, Rosaneide? Como que você vê, semana que vem, vamos conseguir votar no Senado? Como é que você pensa e que mobilização nós precisamos fazer ainda, para nós fechar nessa live o debate do novo Fundeb? Veja bem, Pedro e Reginaldo, eu acho que com esse governo é 24 horas de vigilância, né? Eu acho que enquanto o Bolsonaro dorme, a sociedade tem que estar vigilante. Quando está acordado, vigilante duplamente. Porque você vê, o PL, que eu sou autora, o 1142, que trata das populações indígenas e quilombolas, ele vetou água potável para as comunidades indígenas. Ele vetou leito de UTI para a comunidade indígena, quilombola e ribeirinha. Então, ele não tem nem com relação à vida, Reginaldo. Você fala assim, olha, essa legislação aqui é para proteger a vida, porque nada mais do que foi isso. A deputada Joênia, que foi a relatora, nós estamos aí com vetos, 16 vetos nos pontos cruciais, né? Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com as pessoas representantes de quilombo no Brasil, com vários parlamentares juntos, e a discussão é essa: por que ele não quer água potável para essas pessoas? Por que ele não quer máscara, álcool em gel, ele não quer leito de UTI? Então, é uma pessoa que, enquanto ele dorme, a gente vigia, enquanto ele acorda, a gente 2 vezes vigilante em relação ao que a gente precisa para o povo trabalhador, né? Os trabalhadores do campo, eles aguardaram quantas vezes, né, nosso povo lá dizendo, olha, todo mundo já recebeu a renda emergencial, o povo do campo não recebeu, e assim, o mínimo de orçamento para que eles possam apresentar algum projeto e as mulheres e os homens terem condições de lavrar a terra e trazer o alimento para a mesa de quem está na cidade, por exemplo. Então, vigilante nessa questão. Com relação ao Fundeb, a única boa novidade é que é promulgado pelo Congresso, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Davi Alcolumbre ontem já indicou o relator, que é o senador Arnes, do estado do Paraná. Ele acompanhou, ponto a ponto, a discussão na Câmara, até porque tinha uma PEC tramitando no Senado, mas ele fez o encontro dos textos, dizendo que, e ele foi muito parceiro em todas as nossas discussões, fizemos live no país inteiro, discutimos, inclusive no Paraná, na semana passada, ele mandou uma representante, ele estava sem internet na hora, estava Zeca, estava Enio, todo mundo estava lá nesta reunião, e ele prontamente dizendo, quando chegar no Senado, eu sou o relator, e ontem o presidente do Senado já assim indicou, e que logo vai ser feita a tramitação. Espero que na próxima semana já se starte a discussão lá no Senado. E aí, como o Pedro está chamando a atenção, a mobilização, quem fez a lei foi realmente a mobilização. Ninguém tem a dúvida disso. Os profissionais da educação, veja, eu transmiti na minha página, Mato Grosso é um estado com 3.200.000 pessoas. 200.000 pessoas acompanharam na página. Hoje eu estava falando com a relatora, a professora Dorinha, ela disse que algumas transmissões da Câmara, né, nas redes, atingiu 500.000, 700.000 pessoas, 700.000 pessoas acompanhando na hora da votação. A TV Câmara teve uma audiência só não maior do que o momento do golpe. O restante bateu todos os recordes. Da população que tem filho na escola, todo mundo estava olhando. E agora é hora de olhar de novo, acompanhar passo a passo no Senado. A ideia é que no Senado não haja modificações, para que a gente, só se houver algum avanço, porque retirar mais direitos nós não permitiremos, né? Estaremos atentos, continuaremos firmes. O governo Bolsonaro não é um governo que olha o povo, é um governo que não quer saber do povo, tudo que é a favor da população ele corta, e na última hora ele quer fazer uma gracinha para dizer que ele tem mérito naquela ação. Mas você vê que o povo
já entendeu tanto que, com relação ao Fundeb, nenhum jornal, os grandes jornais de circulação, você olha as manchetes. Quando o governo recuou, o povo ganhou. O Bolsonaro queria tirar o dinheiro da educação. Isso está expresso, né? Então, a Câmara mostrou o seu papel, o presidente Rodrigo Maia foi parceiro dessa discussão desde o início, o deputado Bacelar da Bahia como presidente da comissão, deputada Dorinha, os nossos governadores, principalmente, já vou repetir, Fátima e Wellington, que coordenaram essa discussão, e a nossa bancada, Pedro, nós temos a maior bancada. Não é fácil para o líder, está ligando para todo mundo, mas foi a maior bancada que registrou a presença imediatamente, ninguém arredou pé. Quando fizeram um destaque já quase meia-noite, a nossa bancada estava lá discutindo. Então, assim, é a bancada da educação. Aqui quem não é professor é marido de professora, é esposa de professor, é todo mundo ali. Eu vi a deputada Rejane Dias, que foi secretária de Estado de Educação, né, falando com o governador do Piauí o tempo todo, olha, ordena a carta, precisa da carta. Então, assim, a gente viu o quanto o nosso povo se envolveu. A gente viu a CNTE não dormiu de domingo para segunda e de segunda para terça. Eles têm uma equipe, eles estavam orientando o país inteiro com relação aos textos. O pessoal da campanha, o Fórum Nacional Popular de Educação, né? Esse fórum que o governo, depois do golpe, acabou com o Fórum Nacional de Educação, que no nosso governo funcionou muito bem. Agora tem o Fórum Popular com as mesmas entidades, mais de 40 entidades juntos, eles se reuniram antes, mobilizaram o país inteiro. Então, mobilização faz a lei, como você disse. Eu acho que essa frase é fundamental. E agora nós temos que nos manter vigilantes pela educação e por todas as políticas que atendem os trabalhadores do Brasil. Esse modelo de governo nós não podemos piscar. Temos que nos revezar. Enquanto o Reginaldo dorme, Pedro fica acordado. Enquanto eu durmo, eu fico acordado. Nós temos que ficar atentos, né? Aqui é orar e vigiar o tempo todo, porque senão ele... Hoje mesmo, o pessoal do FUNPRESP fez uma reunião comigo que diz que nesse momento de pandemia estão exatamente como o Salles. Eles estão lá cortando com um decreto o direito dos trabalhadores que não foi mudado na reforma da Previdência. Então, assim, inclusive, eles pediram, eu falei, vou falar com o Pedro e o Reginaldo hoje, não, nós queremos uma reunião com a bancada do PT, porque é a bancada que vai nos defender. Então, realmente, é estarmos vigilantes. Não dá para piscar, e nosso povo está tomando consciência. E a educação tem consciência, é por isso que ele tem tanto medo da educação, ele quer eleger a educação como inimiga, porque ele sabe que a educação não é que é de direita e de esquerda, a educação sabe qual é o projeto que inclui o povo. Então, é porque ela conhece o projeto que ela está na luta. E é por isso que ele tem medo. Ele pode ter mais medo mesmo e se preparar. Porque o pessoal da educação, essa moçada aí do ensino médio, do ensino superior, da área da tecnologia, da área técnica, os institutos federais, está todo mundo olhando. E Bolsonaro não tem muito tempo de validade, né, Pedro? A duração não pode ser grande, porque senão nós perdemos. Fundeb agora, trabalhadores do campo. Se nós unirmos o campo e a educação, ninguém segura. Olha aí, que orgulho para a nossa bancada, para os educadores do Brasil, ter essas duas grandes figuras, como o Reginaldo, como a professora Rosa Neide, e estamos chegando no final da nossa live. E eu queria fazer a pergunta, o Brasil tem futuro? Que mensagem final vocês dariam para os internautas dessa profunda crítica que vocês têm ao governo Bolsonaro? O profundo comprometimento e reconhecimento da importância da mobilização da sociedade na defesa da democracia, da educação pública, e essa semana teve como resultado a aprovação do novo Fundeb e a aprovação do PL 735, que agora estão no Senado, e nós temos que manter-se a mobilização, e, portanto, a mobilização derrotou o governo Bolsonaro, tá? Derrotou o Partido Novo, derrotou-se no setor financeiro, os financistas, rentistas, como disse muito bem e de forma qualificada aqui pelo companheiro Reginaldo. Então, a crítica que vocês fizeram, inclusive, na pandemia, a forma irresponsável como o Bolsonaro lida com a vida humana, tá? Com a educação, com a saúde, com o SUS, não temos nem ministro titular na saúde, não vamos nem falar de Vantral na área da educação, que foi o mais desqualificado, moralmente, tecnicamente e politicamente. Então, foi um escândalo mundial
a passagem de Van Trauna, 14 meses, de um profundo retrocesso histórico na experiência educacional brasileira. Mas o que o povo brasileiro espera da nossa bancada? E vocês, como duas grandes lideranças, que são a luz para Minas Gerais, para o Mato Grosso e para o Brasil. E dá um orgulho ouvir vocês, a gente se emociona ouvindo vocês. Eu conheço vocês todo dia, a gente convive, e a gente ouvindo vocês, a gente se empolga e dá força, dá energia para a gente continuar lutando. O Brasil tem futuro? O que você diria, Reginaldo? Pedro Kizai, é você que nos inspira, viu? Quero dizer para todos os internautas, tenho uma maior admiração pela sua trajetória, pelo seu carisma, pelo seu entusiasmo, por acreditar que é possível um mundo melhor, um planeta melhor. E eu diria que esse é o meu sentimento. O Brasil é melhor do que o Bolsonaro, né? Nós somos melhor. Então, de fato, o Bolsonaro é uma etapa da história do país e que tem aí um conjunto de variáveis, né, não vou entrar aqui no detalhamento, que contribuiu para a sua eleição. Mas o Brasil é melhor do que o Bolsonaro. Os brasileiros são bem melhores do que o Bolsonaro. E, portanto, nós vamos construir um país muito melhor. A incompetência e a irresponsabilidade e a omissão do Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e na sua irresponsabilidade, porque ele abriu mão de coordenar o país para coordenar uma facção de ultradireita. Ele não preside o país, ele é um antipresidente, ele se comporta como um comentarista, não como um presidente da República. Mas surgiu um novo vírus nesse meio a esta pandemia, que, na minha opinião, é o vírus da solidariedade e da cooperação. Esses dois conceitos, na minha opinião, serão elementos que vão estruturar as novas políticas públicas, né? Em especial as novas matrizes econômicas. Esses dois vírus estão derrotando os outros dois equívocos do ultraliberalismo, que é meritocracia e a individualidade. E eu estou muito otimista, apesar dos grandes desafios que estão colocados, que nós vamos sair todos juntos. E aí eu quero encerrar manifestando a minha solidariedade a mais de 80 mil famílias que estão enlutadas. Porque isso também demonstra o caráter do governo Bolsonaro. Uma pessoa que não tem empatia pelo próximo, que não tem amor pelas pessoas. Né? A Rosa Neide é autora de um projeto muito importante, que é respeitar o povo originário desse país, que é a nossa comunidade indígena. Ele não tem amor. Ou seja, água potável, né, respiradores, cestas básicas, coisa mínima do Estado brasileiro de reconhecimento ao povo originário deste país. Ele não tem. Mas como ele também já vetou, você falou sobre a questão do auxílio aos camponeses, aos agricultores, a quem coloca alimento de qualidade em quantidade, 80% todo dia nas nossas mesas, ele já vetou no passado o nosso projeto da Câmara, que dava garantia, tranquilidade, salvaguarda, para que esses trabalhadores não correm risco no futuro de um ultraliberal como Paulo Guedes, de um responsável como Bolsonaro, de cortar o seguro especial da aposentadoria desses trabalhadores. Então, eles são responsáveis, mas nós somos maiores do que eles. O povo brasileiro é muito maior. Mesmo sendo minoria no Congresso Nacional, 130 deputados de esquerda, nós tivemos 499 votos. Nós quem? O povo brasileiro organizado. O tema é educação. Então, isso é uma pedagógica, como você colocou, é uma lição para que outras bandeiras nascem de fora para dentro e a gente encerra esse período que a história vai registrar como uma etapa triste a eleição do Bolsonaro e vamos eleger democraticamente, em 22, um novo presidente da República que tenha empatia e amor pelo próximo. Obrigado, Reginaldo. Rosa Neide, nós temos 1 minuto e meio, porque 21 horas nós temos que encerrar nossa live. Então, para que você possa concluir aí em 2 minutos aí também a sua mensagem final, que muito obrigado, Reginaldo, muito obrigado também, Rosa Neide, pela generosa disposição de vocês partilhar essa live com tantos brasileiros sobre o novo Fundeb e agora sobre o futuro. O Brasil tem futuro, Rosa Neide? Eu sou otimista por natureza, Pedro, e eu vejo que, pelos exemplos que nós já tivemos no país, que é possível, né?
foi possível fazer nos nossos governos nos indica o que virá, né? Nós vamos superar, Reginaldo disse muito bem, o país é maior que Bolsonaro, houve uma fraquejada do povo e colocou essa pessoa insana na presidência da República, mas quando olhamos o nosso legado, damos o passo à frente. Eu quero dizer que essa semana, ontem, fez aniversário o Florestan Fernandes, 100 anos de existência, que nos deixou um grande legado histórico, de ética, de estudo sobre o racismo no Brasil. E também, dia 12 passado, fez aniversário Anísio Teixeira, que criou o INEP, que foi secretário de Estado de Educação da Bahia, que orientou os Estados Unidos em escola de tempo integral, que deixou um legado. Então, nós temos muito que olhar para trás, o que foi feito, bem feito, e olhar para frente. Por fim, quero dizer que o deputado Valdenor, que é o coordenador do nosso núcleo, você, Pedro, que está ali sempre firme, vice-coordenador do núcleo, Reginaldo, Maria do Rosário, Margarida, Guimarães, Alencar, Natália, nosso líder Enio, que também é professor, e todos os outros que agregam conosco. Rogério Correia, não pode esquecer. Zeca Dirceu, Zeca, filha, Natália Bonavides. Natália, falei aqui, Natália articulou, ajudou, estava lá correndo. Então, assim, foram muitas mãos pelo novo Fundeb. E a gente vai continuar firme e forte, com otimismo. Agora a gente viu que pode. A gente juntou a população e fez a lei. E aí vamos juntar a população de novo, que as coisas vão dar certo. Forte abraço, que a gente continue firme e forte luta aí por educação, por agricultura familiar, por políticas para o povo. Muito obrigado, Rosaneide, obrigado, Reginaldo. Rosaneide, manda um abraço lá para o Ságuas Moraes, nosso deputado, sempre deputado. Um abração para ele. Muito obrigado a todos que acompanharam esta live. Muito obrigado, Reginaldo, deputado federal de Minas Gerais. Muito obrigado, professora Rosaneide, deputada do Mato Grosso, e a todos os internautas que partilharam nas páginas dos deputados e na página do PT na Câmara. Um grande abraço solidário e muito, muito obrigado a todos que acreditaram que era possível votar e aprovar o novo Fundeb. Pela mobilização da luta que fez a lei, dedicamos esta live a todos os brasileiros que valorizam a educação pública. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Rosa. Boa noite, Rosa.